Uma boa noite. Pessoal, a ideia hoje é eu vou mostrar a vocês como digitar um código na ideia da Arduino, e o projeto será reproduzindo o efeito de um semáforo, um sinal de trânsito. Nós iremos digitar esse código. Acredito que quem está aí atrás não vai conseguir ver. Aí vai ter que vir mais para cá para frente, tá? Senão você não vai conseguir ver. Aqui é o máximo de resolução que eu posso fazer aqui. Vamos lá. Eu queria primeiro aqui, ó, deixa eu mostrar aqui o projeto para vocês. Então aqui, ó, primeiro lugar, é o projeto de número 3 do livro de Arduino básico de Michael Roberts, tá? O objetivo desse projeto é fazer 3 LEDs simularem o funcionamento de um sinal de trânsito. A lista de componentes: um Arduino, 4 jumpers, uma protoboard de 400 furos e 3 LEDs. Um LED vermelho, um amarelo e um verde, e 3 resistores de 220 ohms, tá? Análise do código e do hardware. No projeto 1, que foi o Pisca LED, eu mostrei para vocês alguns conceitos de programação que eu posso revisar ao longo do código, e os conceitos de hardware eu vou revisar enquanto eu estiver montando o projeto, para quem tiver esquecido, quem tiver com alguma dúvida, perguntar, tá certo? A montagem é feita dessa forma. Então você tem aqui, ó, você tem aqui, ó, 3 LEDs, e aí você vai conectar, só uma observação, você vai conectar em cada pino digital aqui o anodo de cada LED através dos jumpers, e no catodo você vai conectar o resistor, ou melhor, vai conectar o GND. E o resistor pode estar tanto no catodo quanto no anodo. Por quê? Porque você está lidando com circuito em série. E se o resistor tiver tanto em se estiver tanto no catodo quanto no anodo, não vai fazer diferença, porque o circuito está em série. Então o resistor está nessa posição, mas ele poderia estar na outra também, tá? Lembrando que a posição do LED é importante, porque ele é um diodo. Então ele precisa receber o maior potencial no anodo e o menor potencial no catodo, senão ele não conduz a eletricidade. Ele funciona como se fosse uma válvula, tá? Uma válvula de retenção, né? Então, como todo projeto tem uma lógica, então aqui está o algoritmo, o passo a passo, a lógica de programação do nosso projeto. Então, sempre é importante fazer a lógica antes de fazer o código. Isso para qualquer linguagem, tá? Então, o primeiro passo, você tem que denotar o início do seu código, ou seja, de onde ele vai começar. Depois você precisa configurar os parâmetros. O que é configurar parâmetros? Aí eu coloquei aqui de lado, ó. Declarar variáveis, declarar os pinos digitais como entrada e saída, e outras definições que você tiver como premissa no seu projeto, tá? Então é muito importante você saber o que você precisa configurar no seu projeto, uma vez que essas configurações serão utilizadas ao longo do código. Então eu coloquei aqui o primeiro passo, ele vai acender o verde e apagar o vermelho. Então imagine o funcionamento de um semáforo: acende o verde, apaga o vermelho, aí ele espera um tempo. Obviamente que na vida real não são 5 segundos, mas para nós visualizarmos o efeito eu coloquei esse tempo aqui. Esperar 5 segundos, depois ele vai apagar o verde e acender o amarelo, tá? Então depois dessa instrução aqui de esperar 5 segundos, ele não vai só acender o amarelo, ele vai apagar o verde. Então, para a máquina, você tem que dizer exatamente o que ela tem que fazer, tá?
Então, se eu perguntasse, por exemplo, aqui, como é que o semáforo de trânsito funciona? Talvez algum dissesse, acende o verde, depois o amarelo, depois o vermelho. Mas para a máquina você não pode falar isso. Você tem que dizer assim, acende o verde, aí depois apaga o verde e acende o amarelo, depois apaga o amarelo, acende o vermelho, depois apaga o vermelho e acende o verde. Então você tem que dizer instrução por instrução para a máquina, tá? E espera um segundo, porque o amarelo ele tem um tempo menor. Apaga o amarelo e acende o vermelho, como eu falei. Espera 5 segundos. E aqui depois volta para cá. Perceba que ele vai ficar nesse loop aqui, ó. Esse loop nós chamamos de loop infinito. Então é um loop onde as instruções elas vão se repetir indefinidamente até que a placa esteja energizada, tá? Perceba que a instrução configurar parâmetros ela não é repetida mais. Ela não é executada mais, ela é só executada uma vez. Então essa parte aqui de cima, vocês verão que no código vai ficar dentro de uma função chamada void setup, e essas instruções aqui que se repetem vão ficar em outro bloco de instruções que nós chamamos de void loop, ou seja, o loop é loop infinito, tá? Então na programação você pode ter loop finito, por exemplo, um laço for, né? Aqui nós vamos ver que é o for, lá no Visual G é o para, por exemplo. Então você define um intervalo, né, de repetição. O loop infinito ele não tem intervalo, tá? Ele repete indefinidamente. Isso. Então basicamente o nosso projeto é esse aqui. Nós vamos digitar o código e depois eu vou mostrar para vocês como funciona aqui na prática. Agora deixa eu sair daqui e vir para cá. Depois eu vou ver se eu coloco a IDE escura, que é a IDE profissional da Arduino que lançou. Aí eu vou ver se eu coloco ela aqui, porque eu acredito que vai ficar melhor do que o branco. Se colocar o preto vai ficar melhor aí, porque dá o contraste, né? Mas hoje a gente vai fazer aqui mesmo. Então vamos lá. Lembrando, para fazer o código, eu vou olhar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo. Qual é a primeira instrução aqui, ó? Configurar parâmetros, tá? Então eu preciso declarar os pinos como saída, apagar todos os LEDs e definir o tempo de espera. Então vamos lá, aqui, ó. Aqui vocês já memorizaram, tá? O algoritmo. Então primeiro aqui, ó, eu vou salvar meu código, né? Vou dar um salva como aqui. Vou colocar semáforo. Pronto, salvei meu código. Porque se qualquer problema que der, eu estou com ele salvo. Agora eu vou comentar meu código. Então eu vou colocar aqui, ó, projeto. Lembrando que para comentar um código, você precisa dizer ao compilador o que é comentário e o que é linha de instrução, tá certo? E para dizer ao compilador o que é um comentário, você precisa colocar o barra. Perceba que ele fica numa cor cinza, ó. Se eu não colocar o barra, ó, porque ele fica. Ele vai entender que faz parte do código, mas na verdade não faz, tá? Então precisa colocar o barra. E a outra forma, como aqui no início eu vou colocar um cabeçalho, a exemplo do que nós fizemos no Visual G, eu quero colocar muita informação. Então, para não colocar barra todas as vezes, você coloca uma barra dessa forma, asterístico e dá Enter. Ó, então toda vez que eu digitar e for dando Enter, ele vai já automaticamente acrescentando tudo como comentário. O que é que eu vou colocar aqui? Vou colocar o título do projeto do número 3. Vou colocar aqui semáforo. Descrição, ou seja, o que é que ele faz? Vou colocar simula o
funcionamento de um semáforo de trânsito. Autor, você coloca aqui meu nome. Data de criação. Data de criação 13 de março de 2020. 13 de março de 2020. Então isso aqui para o código é suficiente, tá? Depois de acrescentar aqui se você quiser colocar mais coisa, você pode colocar função dos pinos, você pode colocar o que você quiser aqui. Isso é tudo para lhe auxiliar ou auxiliar outra pessoa que for ler o código, tá? Então aqui eu vou colocar basicamente essas informações, tá? E agora eu vou declarar as variáveis. Eu vou colocar aqui, ó, declarar variáveis. Professor, o senhor, nesse projeto é obrigado a declarar variáveis? Não. Eu posso acender o pino digital, o LED, utilizando o pino digital, especificando o número do pino em cada instrução. Mas perceba, esse código, diferente do pisca-LED, vai ficar um pouco maior. E qualquer alteração que você fizer, eita, esse pino digital não quero utilizá-lo mais. Quero utilizar, ao invés do pino digital de número 8, quero utilizar o pino digital do número 9. Se você não declarar uma variável, você vai modificar o seu código em diversas linhas de instruções. Pensa um código de 400 linhas, por exemplo, de 1000 linhas. Você vai sair mudando em várias linhas, por exemplo, 50 linhas. Se você declara uma variável, você modifica uma linha só, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui vermelho. Vou colocar aqui, ó, tem que estar de acordo com a montagem, tá? Aí eu vou voltar aqui. Vou consultar o esquemático de montagem, tá? E perceba que o esquemático de montagem, o pino vermelho, tá? Deixa eu melhorar aqui. Opa. Ó, aqui, ó. O LED vermelho, ele tá no pino 10. O amarelo no 9 e o verde no 8, tá? Oi? Vamos ver aqui, ó. A gente olhou o esquemático de montagem. O vermelho está no pino 10. Eu preciso declarar essa variável como inteiro, tá? Ou como byte. Mas vamos declarar como inteiro para vocês não se confundirem a princípio. E o LED vermelho está conectado no pino digital 10. Então eu vou colocar 10 aqui. O amarelo está no 9. Eu vou colocar 9. Vou colocar 8. E aqui vou colocar aqui amarelo. E aqui vou colocar verde. Lembrando que, assim como no Visual G ou qualquer outra linguagem de programação, uma variável, ela deve ser única no seu código. Então, por exemplo, eu declarei vermelho. Não pode ter no código nenhuma outra variável com o nome vermelho. Pode ter vermelho 1, vermelho 2, vermelho... Mas vermelho é só essa variável. Porque quando você declara uma variável, duas variáveis com o mesmo nome, na hora que você vai utilizar a variável, o compilador ele não sabe a quem vai apontar, para quem vai apontar. Por exemplo, vamos supor que aqui tenha duas pessoas com o mesmo nome, Maria e Maria, por exemplo. Aí se ele disser, professor, fale com Maria, qual Maria? Ou qual João? Entendeu? Então, você precisa ter um único identificador, é como se fosse a digital da variável. Não pode ter outro igual, tá? Então não repita o número de variável, o compilador vai dar erro. O nome tem que ser único, tá?
Vamos lá, declarei as variáveis. Agora, eu vou declarar aqui no Volt Setup, e tem que ser dentro do Volt Setup, os pinos digitais como entrada ou como saída aqui. Perceba, a Arduino está enviando, está escrevendo um sinal na saída, ou seja, o LED está recebendo um sinal que está vindo da placa Arduino, porque ele está acendendo e essa energia está vindo da Arduino, certo? Então, esses pinos digitais para o Arduino eles funcionam como saída. Eles podem funcionar como entrada ou como saída. Nesse caso, estão funcionando como saída. Por quê? Porque o sinal está saindo da Arduino e indo para os LEDs. Certo? Exatamente. Se fosse um botão ou se fosse um sensor, aí seria entrada. Por quê? Porque o Arduino está recebendo. Tá certo? Oi? Um sensor, por exemplo. Um sensor. Se o sensor ele envia o sinal para o Arduino, você vai declarar o pino como entrada. Tá? Então é importante entender como funciona. E como eu declaro, professor? Você vai utilizar o pino a função pmodem. Vai abrir parênteses aqui, tá? Vai abrir parênteses e vai digitar o nome da variável. Aqui você não vai digitar o número do pino. Pode digitar o número do pino se quiser, não vai dar conflito. Mas se você precisar modificar, você vai ter que vir nessa instrução e modificar, tá? Então aqui eu coloco o nome da variável, vermelho. Quando eu coloco vermelho, o compilador, vermelho, aí ele vai olhar dentro da caixinha, lembra que a variável é a caixinha, ele vai abrir a caixinha e dentro do vermelho vai ter o quê? Vai ter o número 10. Então ele vai dizer 10, vai funcionar como saída. E saída é output. Tá? Lembrando, ao final de toda instrução aqui, na ideia da Arduino, você precisa colocar ponto e vírgula. Você precisa dizer ao compilador que você finalizou a instrução, tá? Aí você coloca ponto e vírgula. E aqui não é diferente, você coloca ponto e vírgula também. Para declarar os demais pinos, você vai utilizar o famoso Ctrl+C e Ctrl+V. E vai mudar aqui só o nome da variável. Tá certo? Se você quiser comentar, declarar pinos digitais como saída. Lá no nosso algoritmo, tá? A primeira instrução é: o que é que o semáforo faz? Primeira coisa, nós vimos lá que ele acende o verde e apaga o vermelho, né? Então eu vou colocar aqui, ó, acender como comentário, acender o LED verde e apagar o LED vermelho. Então o que é que ele faz? Acender o verde. Para acender, ele precisa enviar. Aí a gente precisa entender o esquemático de montagem aqui, ó. Aí um conceito de eletrônica aqui. Para o diodo acender, ele precisa receber o maior potencial no seu anodo e menor no seu cátodo. O GND está conectado no cátodo. Para que ele acenda, eu preciso ter um potencial de pelo menos, uma diferença de potencial de pelo menos 0,7 volts. Esse pino digital, ele vai enviar 5 volts. E aí quando eu enviar 5 volts, o LED acende, tá? Então quando eu enviar 5 volts no pino digital, o LED vai acender. E quando eu enviar 0 volts, o LED vai apagar. E para enviar 5 volts, tem uma função lá na Arduino. Para enviar 0 volts, tem outra função na Arduino.
Na prática, ele não envia exatamente 5 volts e nem envia exatamente 0 volts. Ele envia um nível lógico alto. O nível lógico alto, ele está entre 4,5 e 5 volts. Ele tem uma faixa de tensão. E o nível lógico baixo, ele também tem uma faixa de tensão, que é até 0,9, 1 volts. É nível lógico baixo, tá? Então, nível lógico baixo não é exatamente 0 volts, tá? Só para vocês entenderem. Nível lógico baixo é um potencial próximo de 0 volts. Assim como nível lógico alto é um potencial próximo de quanto? De 5 volts. Então, para o LED acender e para o LED apagar, eu tenho que escrever nível lógico alto e depois nível lógico baixo. Então, venho aqui no código. Acender. Então, vou enviar nível lógico alto. Aí eu vou utilizar a função digital write. Ou seja, eu estou escrevendo write um nível digital. Por quê? Porque eu posso escrever também o nível analógico. A gente vai ver em outro projeto, tá? Digital write. Então eu estou escrevendo um nível digital. E para escrever o nível digital, ou melhor, o nível lógico alto, eu preciso de 2 parâmetros. Essa função ela pede 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o número do pino. E qual é o pino que eu quero enviar o nível lógico alto nesse momento? Acender o LED verde. Como eu já declarei as variáveis, eu não preciso me preocupar com o número do pino. Eu só preciso me preocupar com o nome da variável. E perceba que o nome da variável fica mais fácil de você construir o código quando ela representa uma função no seu projeto. Então veja que eu coloquei verde, mas eu poderia colocar qualquer outro nome. Mas para facilitar, eu coloco com aquilo que tem a ver com a função do meu projeto. Entendeu? Então o nome da variável verde é o LED verde. O nome da variável amarela é o LED amarelo. Só para facilitar. Verde, coloco nível lógico alto, ou seja, em inglês, high. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Pronto, só isso. Ao fazer isso, eu enviei o nível lógico alto. Ou seja, o LED acendeu. Tá? E eu preciso apagar o LED vermelho. Para apagar, você copia e cola. E coloca aqui, ó, nível lógico baixo, low, vermelho, e aqui eu coloco vermelho, tá? Perceba que, após fazer isso, o semáforo está com a luz verde acesa. O que é que ele tem que fazer agora? Não. Ele tem que esperar. Entendeu? Então eu coloco uma função para o Arduino esperar. E a função para o Arduino esperar é chamada de delay. Então eu escrevo delay. E coloco dentro do parênteses o tempo em milissegundos. 5 segundos seria quanto para dar 5 segundos? Seria 5.000, né? 5.000 milissegundos, que dá 5 segundos. Ponto e vírgula. Depois, passou o tempo do verde. O que é que ele tem que fazer agora? Fazer o quê? Apagar o verde e acender o amarelo. Então vem aqui apagar o verde. Vou copiar isso aqui. Copiar os dois, na verdade, né? Eu vou estar sempre acendendo um LED e apagando o outro. Aqui, ó, vou copiar. Então aqui o que é que eu vou fazer? Acender o LED amarelo. Ou melhor, cadê? Vou escrever aqui. Apagar o LED verde e acender o amarelo. Então o verde vai para low, nível lógico baixo, e o amarelo vem para high. Mas eu preciso colocar aqui amarelo, tá? E faço o que agora? Isso. O tempo. Lembrando, ó, que você sempre vai consultando o fluxograma que a gente fez lá, tá?
1 segundo, ou seja, 1000 milissegundos, tá? Agora, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer agora? Então, o que é que eu tenho que fazer? Acender o quê? Acender o vermelho e depois fazer o quê? Apagar o amarelo e acender o vermelho, né? Lembre-se sempre de apagar, tá? Apagar o LED amarelo e acender o vermelho. Vamos lá, apagar amarelo, vem aqui, ó, low, e acender o vermelho, aqui tá. Pronto, coloco o nível lógico alto e o nível lógico baixo aqui. E agora, o que é que eu faço? Esperar o tempo, né? Olha, tá vendo? Esperar o tempo. Vou colocar 5 segundos também. Lembrando que tem que ser o tempo maior, né? Que é o vermelho, né? Acender o vermelho. E agora? O que é que eu faço? Oi? Mas aqui eu já fiz, né? Isso. Então ele vai ficar onde? No loop, né? Então perceba que aqui, ó, preste atenção. Olha sempre o fluxograma aqui, ó. Ó. Olha o fluxograma aqui, ó. A gente digitou a última instrução. Depois ele faz o quê? Ele volta. Então eu digitei até aqui. Tá? Então perceba, ó, que essas instruções aqui, elas devem estar dentro do loop. Vamos conferir para ver se elas estão dentro do loop de fato? Aqui, ó. Todas elas estão dentro do loop. Como é que eu garanto que elas estão dentro do loop? Pelas chaves. Ó, essas chaves aqui, elas delimitam a função. Então, tudo que está entre essas chaves aqui é porque está dentro dessa função. Perceba, ó, void setup. Ó. Dentro da função void setup eu tenho 3 instruções, tá? Então, eu tenho essas instruções aqui. Perceba que é essencial que você conheça essas chaves, tá? Então vocês precisam entender que uma função aqui na IDE da Arduino, ou seja, na linguagem C, C++, elas precisam das chaves. Cada linguagem tem uma sintaxe. O Visual G tem uma sintaxe, a C++ tem outra sintaxe, linguagem Python tem outra sintaxe. Linguagem Ladder, vocês já estão pagando CLP? Vocês vão pagar CLP, aí tem outra sintaxe. Portugal, enfim, cada linguagem de programação tem uma sintaxe. Assim como cada idioma tem um vocabulário, não é? Tem uma gramática, então aqui é a mesma coisa, tá? Alguma dúvida?